Fala, meu internauta, tudo bem com você? Desejo que sim. Estamos aí mais uma vez trazendo novidades para vocês e a novidade de hoje é trabalhar com as finanças. E aí vai ter a rentabilidade, vai ter o que a gente chama de mais-valia, lucro, e tudo isso vai ser muito utilizado no seu dia a dia. Espero que você goste da aula de hoje, hein? E vamos para a nossa aula, deixamos de blá 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 e vamos para a nossa aula. E a nossa aula de hoje ela vai tratar de um assunto muito importante, que é o famoso juro simples. E o que é o juro? O juro nada mais é do que uma remuneração por aquilo que eu não tenho, ou seja, um dinheiro. Eu posso pegar emprestado uma certa quantia e aí eu vou ter que pagar aquela quantia e mais o aluguel que eu peguei emprestado, que a gente chama de remuneração. Isso é o famoso juro. E aí a gente vai trabalhar um juro específico, que é o juro simples. Ou seja, não tem uma taxa incidente em cima de outra taxa, ou seja, é uma taxa que ela é regular, ela não vai sofrer acréscimos. E para que a gente possa entender, eu trouxe logo uma questãozinha para que vocês possam compreendê-la. Imagine que o professor Luiz Marcondes estava precisando de R$ 2.500 e pegou emprestado com sua filhota na poupança dela. R$ 2.500. Só que a filhota dele disse o seguinte: olha, eu vou emprestar esses R$ 2.500, que na poupança está rendendo pouco, mas você vai me pagar a 2,5% durante 8 meses. No final desse tempo, eu quero receber tanto o juro como o que eu emprestei. E aí a gente vai aqui extrair as informações, ó. Nessas informações aqui, o dinheiro que ela me emprestou, eu vou chamar de capital. Então, o dinheiro que ela me emprestou foi R$ 2.500. E ela disse que a taxa que ia me cobrar era de 2,5% ao mês. Durante quanto tempo? 8 meses. E aí ela disse que queria receber a remuneração, ou seja, o aluguel desses 2.500 durante esse tempo, e depois queria receber todo o dinheiro. Mas vamos aqui encontrar esse famoso aluguel que a gente está chamando de juros, ou mais-valia, ou lucro. Então, para resolver juros simples, a gente tem que se lembrar disso aqui, ó. J é igual a CIT, aonde cada letrinha dessa tem um significado. O J refere-se ao juro, que é o aluguel que vai ser pago do dinheiro que foi pego emprestado. O C refere-se ao dinheiro, no caso o capital. O I é a taxa percentual na qual foi feito o acordo desse empréstimo. E o T é o tempo. Então vamos aqui, ó. Imaginemos que a gente quer encontrar o lucro, ou o aluguel, ou a remuneração desses R$ 2.500. Então vamos lá. Quem seria o capital? R$ 2.500. Quem seria a taxa? A taxa diz que é 2,5% ao mês. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, 2,5 sobre 100, que é a mesma coisa, 2,5 dividido por 100, que é 2,5%, vezes o tempo. Quem é o tempo? 8 meses. Dica importante: quando essas informações são equivalentes, eu não vou alterar nada. Mas aqui, por exemplo, se dissesse que era ao ano e aqui eu dissesse que era ao mês, então são diferentes, eu tinha que converter. Mas como aqui é ao mês e aqui também é ao mês, eu vou fazer normalmente. E aí, o que é que eu faço agora? Só existe essa maneira de fazer? Não. Eu poderia trazer esse número aqui, ó, na transformação do número decimal, que estava certo também. O que seria 2,5 sobre 100? É a mesma coisa de pegar esse 2,5 e dividir por 100. Ou seja, como aqui eu divido por 100, são dois zerinhos, essa vírgula ela caminha 2 casas da direita para a esquerda e ia ficar com esse valorzinho aqui, ó. Mas vamos fazer desse jeito aqui. Então eu tenho, ó, juro é igual capital vezes a porcentagem, que é a taxa, vezes o tempo. Eu posso já simplificar isso aqui, ó. Os dois zerinhos do 2.500 com os dois zerinhos do 100 já não tem mais divisão. E aqui a gente vai fazer uma multiplicação. 25 vezes 2,5 vezes 8 é a mesma coisa de 20. E 20 vezes 25, eu tenho que o resultado são R$ 500. Então, qual é o aluguel que eu vou pagar para minha filhota? R$ 500. Só que no final desse período ela disse que quer receber todo o dinheiro. E todo o dinheiro nada mais é do que o que a gente chama de montante. E o que seria o montante, professor? Montante seria o dinheiro que eu peguei emprestado, que foi o capital, mais o juro. Aí observe, ó, quem é o capital? O valor que eu peguei emprestado.
Quem é o juro? Qual foi o lucro que ela obteve? R$ 500. Quanto é que eu vou pagar para ela? Então, o famoso montante seria R$ 3.000. Ei, professor, você disse que poderia fazer diferente? Poderia, ó. Imagine que eu quisesse utilizar esse número decimal aqui. Então, eu poderia utilizar a mesma regrinha, só com o número decimal. Ó. Juro seria o capital, 2.500, vezes a minha taxa, que aqui foi transformada em número decimal, que é 0,025, vezes 8. E aí eu poderia vir aqui e fazer essa multiplicaçãozinha, ó. 2.500 vezes 0,25 vezes 8, eu ia encontrar como resposta o valor do juro, que seria os R$ 500. Mas vamos aqui aprender uma nova maneira através da regra, ou seja, de mais um exemplo para que você possa aprender isso e você se dá bem aí nos estudos, no colégio, em avaliações, seja lá onde for, até mesmo no dia a dia. Isso aqui é muito recorrente para que a gente possa ver no nosso dia a dia. Pessoas que costumam pegar dinheiro emprestado, outros que emprestam, e assim a gente vê que o juro ele está muito presente no cotidiano. Então, quem quiser dar o print aí no quadro, pode dar o print aí, como me preparar para a foto. E aí a gente vai agora mais uma questãozinha para você inteirar com esse assunto. E agora vamos aqui rever um pouquinho do que a gente colocou agora. Então, a regrazinha para a gente encontrar o juro. Juro é igual a CIT, onde J seria o juro, C é o capital, que é o dinheiro que foi investido ou o dinheiro que foi pego emprestado, o I é a taxa percentual e o T é o tempo. E a gente viu também que o montante é a soma de quem? Do capital mais o juro. Só que eu posso dizer o seguinte, ó, quem é o montante? É o capital mais o juro. Só que eu sei que o capital seria C e quem é o juro? O juro está me dizendo aqui, ó, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu coloquei aqui, ó, substituir no lugar do juro, capital vezes a taxa vezes o tempo. Para que isso, professor? A gente pode criar uma nova regrinha para encontrar o montante sem precisar de encontrar o capital ou sem precisar de encontrar o juro. Então a gente pode colocar em evidência esse C, ó. Como ele é comum, coloquei em evidência. E aí eu vou lá, ó, C dividido por C é 1, mais C dividido por C é 1. 1 vezes a taxa vezes o tempo é 1 vezes a taxa vezes o tempo. Então eu posso dizer que para me encontrar o montante sem precisar de encontrar o juro, eu posso fazer assim, ó. Mas vamos para uma questãozinha que eu trouxe para vocês. Imagine que o professor Marcondes agora emprestou uma certa quantia em dinheiro e recebeu de aluguel, recebeu de juros R$ 600 a uma taxa de 1,5% ao mês durante 20 meses. Qual foi o capital que o professor Marcondes emprestou? Ah, então vamos lá. Como ele quer saber o capital, foi dado o juro, a taxa e o tempo, eu vou para o J igual a CIT. E a gente vai substituir aqui, ó. J é igual a CIT. O que é que a gente tem de informação? A gente tem o juro, que o juro corresponde, ó, a R$ 600. A gente não sabe o valor do capital, eu vou representar por X, que é o que está ali. A taxa percentual é 1,5%, então eu posso colocar 1,5 sobre 100, ou simplesmente dizer que 1,5 dividido por 100 é 0,015, ou seja, essa vírgulazinha vai caminhar duas casas. Como ela caminha duas casas e já está aqui, ó, entre o 1 e o 5, vai passar do 1 e precisa completar com o 0. Então fica 0,015. Dessa vez eu vou trazer aqui 0,015 vezes o tempo. Quem é o tempo? O tempo seria 20 meses. E observe aqui, ó, que tanto a taxa como o tempo estão referentes ao mesmo item, mês. 1,5% ao mês, 20 meses. Então não precisa mudar nada. E aí, como é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a continha. 600 é igual 20 vezes 15 é 300. Então, se eu fizer só essa multiplicação 20 vezes 15, ia dar 300. Mas observe aqui, ó, que nessa multiplicação foi utilizar 3 casas decimais. Então, eu vou contar as 3 casas decimais e passar a vírgula. Ah, então 20 vezes 0,015 é igual a 0,300 que multiplica x.
Não quiser usar esse zero, nem precisa, ó. Ele não vai ter valor nenhum. Então vamos lá. Como eu quero descobrir o valor de x, eu posso deixar ele aqui. O valor 600 que estava lá, posso deixar ele lá. E aí, como esse número aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então seria 600 dividido por 0,3. E nessa divisão, professor, quanto é que vai dar? Então 600 dividido por 0,3, ele equivale a 2.000. Ei, professor, mas não aprendi a fazer essa divisão ainda não. Então vamos aqui fazer essa divisãozinha. Eu vou usar um espaçozinho aqui, ó, para que a gente possa fazer essa divisão. Então 600 dividido por 0,3. Em divisão com casas decimais, vocês têm que igualar as casas decimais. Como aqui eu tenho uma casa decimal no divisor e o meu número do dividendo não tem nenhuma casa decimal, então eu vou completar aqui, ó. Agora ficou cada um com a casa decimal, dividendo e divisor. Depois disso eu posso até cancelar essa vírgulazinha, ó. O que é que eu tenho agora? 6.000 dividido por 3. E 6.000 dividido por 3, eu não preciso mais nem fazer essa continha que dá até para a gente fazer de cabeça, né? 6.000 reais dividido para 3 pessoas equivale a 2.000. Então nós temos aí que o valor que foi emprestado foi 2.000 reais. E aí seria a nossa resolução. E para finalizar a nossa aula, vamos agora fazer uma questãozinha envolvendo o tempo, que aí muitos alunos às vezes erram aí. Vamos questãozinha envolvendo tempo agora. E aí trouxemos mais uma questão para ficar com esse conhecimento aí, ó, bem fortalecido, bem sólido. Então vamos lá, ó. Um capital de R$ 1.500 foi empregado a uma taxa de 6% ao mês e rendeu de juros R$ 450 reais. Quanto tempo ficou empregado esse capital? Aí a gente já tem a informação, a gente vai aqui substituir, ó. Quem é o nosso juros? 450. Eu nem vou trazer aqui os números decimais aqui, ó. Quem é o meu capital? R$ 1.500 reais. Quem é a minha taxa? Está dizendo que é 6%. Aqui eu vou colocar em fração, vou já dizer por quê. Quem é o nosso tempo? É o que a gente vai descobrir. Eu posso chamar de T, ou de X, ou de M de Marcondes, ou uma letra qualquer. Ah, por que você trouxe aqui 6 sobre 100, professor? E na anterior você colocou o número decimal? É porque aqui dá para simplificar, ó. Esses dois zerinhos com esses dois zerinhos vão embora. Então eu vou logo simplificá-lo aqui, ó. Então já não tem mais isso. E aí a gente vai continuar a nossa operaçãozinha aqui. Então, ó, nós vamos repetir aqui, R$ 450 reais, que foi o juro. 15 vezes 6, nada mais é do que 90. 90 vezes T. Como eu quero encontrar o tempo, então vou deixar o tempo aqui, ó. 450 tá lá? Também já deixo. Esse número tá multiplicando, passa dividindo. Olha aí, uma simplificaçãozinha aqui, ó. Um zerinho aqui, foi embora. 45 dividido por 9. Então eu posso dizer que o tempo foram 5 meses. Imagine se ele quiser saber em dias. Aí eu tenho como referência, um mês são 30 dias. Se ele quiser saber quantos dias durou essa aplicação, então seria 5 vezes 30, que equivale a 150 dias. E esse conteúdo é um conteúdo muito presente no dia a dia. Espero que tenha ajudado você, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí seu joinha, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.